Graça e paz, amados. Estamos vendo 2 Coríntios, capítulo de número 3, onde fala onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que é essa liberdade? O que é essa liberdade? Fora do contexto, muitos usam de forma errada. Nós estamos trabalhando o contexto dessa palavra e vimos então, até o verso 3, que nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito do Deus vivente, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, nos nossos corações. Quando abrimos a nossa carta, a nossa vida, as pessoas vão ler. O que as pessoas vão ler? Trevas, vazio ou Jesus. Então a gente vê que o Senhor nos habilitou para sermos ministros dessa nova aliança. Hoje queremos falar então da lei, né? Diz aqui o verso 7, quando a lei que traz a morte foi gravada em tábuas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Olha só, o Senhor está dizendo aqui que se tornou impossível, né? Viver a lei em si. O Senhor está dizendo que foi grande a glória de Deus ali quando o Senhor entregou as tábuas da lei para o povo. E aqui está dizendo o verso 8, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Ou seja, é um tempo de glória sobre a terra. A gente vê as pessoas numa agitação, numa correria, há um tempo em que Deus manifesta a sua glória desde o dia de Pentecostes. Eu acho tão incrível isso, porque no Antigo Testamento, lá no monte, lá quando o povo reclamou com Moisés que queriam ver a glória, queriam falar com Deus, o povo viu a glória, e a glória de Deus no monte era um monte em trevas, nuvens negras, trovões, fumegava aquele monte ao ponto que o povo arrepiou. Não, Moisés, fica aí que nós não temos condições de falar com Deus, porque só de ver a glória do Senhor foi algo que eles arrepiaram e deram para trás. Agora, o Senhor está dizendo que através do Espírito Santo de Deus, não é mais aquela glória em trevas, aquele fumegar daquele monte com trovões, é uma glória manifesta em Cristo, que é a luz do mundo, o sal da terra. O Senhor está convidando, né, a nós manifestarmos essa glória quando somos cartas vivas e abrimos a nossa carta. Volto a falar, tem crente que é carta fechada até hoje, já são 20, 30 anos de igreja, carta fechada, ninguém lê nada, ninguém sabe qual é a fé, ninguém sabe qual é o entendimento que está ali atrás daquela carta, daquele selo, mas a Bíblia manda dizer que nós somos cartas abertas, cartas vivas, para que as pessoas leiam, escrita pelo Espírito do Deus vivente, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. No meu coração e no seu coração está sendo escrita uma história. Vamos reter essa história? Vamos reter os milagres? Vamos reter as bênçãos ou vamos testificar e que as pessoas possam ler Jesus nas nossas vidas? É isso que está falando aqui. Há uma maior glória, já foi uma glória quando o Senhor deu a lei, mas agora é uma maior glória, uma maior manifestação da justiça de Deus, uma glória sobrenatural. E temos uma escolha muito séria a fazer. Viver as dores desse mundo, viver os sofrimentos desse mundo, viver o caos desse mundo, ou desfrutar dessa glória que é sobre toda a terra.
Olha só, Isaías já teve naquela visão, né, que a glória do Senhor enchia toda a terra, enchia o templo e toda a terra. Que possamos realmente desfrutar dessa glória, desfrutar do que é viver cheio do Espírito, na revelação do Espírito, na liberdade do Espírito de Deus. Que Deus realmente venha fortalecer a minha vida, a sua vida, a nossa fé e possamos desfrutar dessa glória. Há uma glória sobre a sua vida, há uma glória sobre a igreja do Senhor, há uma glória do Senhor sobre a sua casa. Você pode desfrutar dela ou ignorá-la. Eu recomendo que a gente abra o coração e venha desfrutar dessa glória, dessa unção, desse poder que é sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe.